Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos esperando o movimento acontecer para começarmos o nosso tempo. Boa noite, Gisele. Boa noite. Vamos começando a movimentar nossa live para a gente iniciar esse tema tão importante, tão pertinente. Mande aí a live para suas amigas que precisam ouvir esse assunto, esse tema nessa noite. Enquanto a gente vai enviando aqui o pessoal do nosso time, vai mandando também para suas amigas. Bom, vamos começar a nossa live. Eu quero primeiro trazer a nossa convidada para a gente começar esse bate-papo. Então, vou chamar ela aqui para participar. A Cleo. Boa noite, Tati. Boa noite, Cleo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tá. Tô ouvindo bem. Pessoal, quem tá aí chegando, já fala pra gente se o áudio tá bom, se tá tudo certinho funcionando. Boa noite, Kate, minha amiga. Boa noite, Ateliê da NAC. Boa noite, Carolina. Como vocês estão? Já vamos aquecendo os nossos corações para esse tema maravilhoso. Obrigada, amiga. Kate falou que tá muito bom o som e a imagem. Boa noite, Lúcia da Silva Souza, bem-vinda. E é isso, gente. Nós vamos começando devagar e nós pedimos para vocês irem enviando para as amigas de vocês, para que o Instagram entenda que essa live é relevante, o tema é relevante e nós possamos concluir o nosso tema, engajar o nosso tema aqui e não ser derrubado nessa live. Eu falei para a Cleo, gente, na última live, eu e a Kate que fizemos, a Kate está aqui. Foi derrubada várias vezes porque é muita gente ao mesmo tempo, então nos ajudem a engajar essa live para que a gente não seja derrubado, em nome de Jesus, né? Bom, enquanto vocês vão nos ajudando enviando o aviãozinho, vamos para as formalidades, né? Então, eu queria primeiro pedir para a Cléo se apresentar e depois eu introduzo o assunto e a gente ora. Pode ser? Ok, vamos lá. Mônica, primeiro quero agradecer aí o convite, a generosidade, né, por poder estar aqui com você, compartilhando um assunto, como você colocou, tão relevante, tão importante, né, para os nossos dias. Então, muito agradecida por isso. Eu sou a Cléo Peixoto, sou casada, mãe de uma filha, tenho 2 netos, Caleb e Lia, e atualmente eu tenho desenvolvido um ministério de discipulado, aconselhamento e evangelização online, e também trabalho com a evangelização presencial na sala de escola dominical, na igreja local que eu congrego, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou residente em Votuporanga, estado de São Paulo, a em torno de 190 a 200 quilômetros de Bebedouro, e eu creio que é onde você está, né? Isso. Então, estamos aí, essa distância considerável, somos 2 paulistas aqui, né? E isso é muito Isso. bom, tá? Então, Bom. basicamente é isso. Muito bom. Gente, quem que acredita que a Cleo é vó já?
com esse rosto de menina, gente. Olha só, não parece que já é vó de dois ainda. Olha só. Parabéns, Essa, viu? Muito essa bom. Mônica é muito generosa. Não, mas é verdade, é verdade. Bom, gente, então essa é a Cleo. E Cleo, eu que agradeço. Na verdade, é um privilégio para mim, né? Eu costumo falar assim que todo mundo aprende com todo mundo, mas quem já tem uma caminhada maior nos ensina muito mais. Então, para mim é um privilégio ter você aqui como convidada nessa noite. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito, assim como as minhas irmãs aqui vão aprender muito. Bom, Amém. então eu queria que a gente começasse orando, né? E a gente vai introduzir o tema e seguir para as perguntas. Vamos orar então? Vamos lá. Senhor Deus, nós te louvamos por essa ferramenta que nos conecta com as pessoas, que leva a palavra, a mensagem do Evangelho a lugares que nós nem imaginávamos. E nós pedimos para que o Senhor possa utilizar esse momento aqui, esse tempo, para que a sua palavra seja propagada, para que vidas sejam transformadas, para que corações sejam quebrantados, para que ciclos de escravidão sejam quebrados, Senhor. Que o Evangelho de Cristo alcance corações e aqueles que já são do Senhor também possam viver uma vida mais abundante na sua palavra. Deus, nos ajude, nos capacite na dependência do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, gente, vou falar muito para vocês enviarem a live para as amigas, porque faz parte da plataforma do engajamento. Então, continue mandando para quem precisa e já dando um spoiler, nós vamos falar de alguns temas e perguntas sensíveis que às vezes nós não temos tanto acesso, tanta abertura numa igreja local, por exemplo, né? Então, temas como lidar com um marido viciado em pornografia, um marido que não é cristão, pecados escravizadores, tristeza da alma, nós vamos falar de tudo isso. Então, já manda para sua amiga, para sua irmã na fé, para sua discipuladora, para sua líder, para que nós possamos aprender juntas aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, só para deixar aqui gravado que eu esqueci, eu sou a Mônica, tenho 33 anos, sou casada com o Alan, que está aqui, ó, mandando a live para todo mundo. O Alan me ajuda demais, é uma bênção na minha vida, esse marido. Trabalho na igreja local, também com aconselhamento, discipulado, sou líder de adolescentes e tenho aí esse trabalho aqui também na internet com uma comunidade, com aconselhamentos também, parecido com o da Cleo, né? Enfim, vamos lá, gente, vamos introduzir esse tema. Por que o tema? O resgate do cuidado das almas, aconselhamento bíblico. Eu vou trazer uma linha do tempo aqui para introduzir, que quando eu fiz o curso de aconselhamento, fez muito sentido para mim aprender isso. Então, acho que é legal para a gente trazer de forma dinâmica na live. Até 1750, a alma era vista como algo espiritual. E ela era cuidada e tratada pelos filósofos e os teólogos. E os padres também, né? Então, tinha essa perspectiva da nossa parte material, que é a nossa alma, como um cuidado espiritual. Só que depois, de 1790 até 1810, a alma foi começando a tomar outra forma. As pessoas começaram a tratar a alma como um objeto de um cuidado médico, tá? Então, aí foi caminhando de uma forma diferente. De 1845 a 1890, a alma se tornou uma substituição, foi se substituída pelo cérebro. Então não existia mais uma parte material, mas circuitos elétricos. E vamos chegar ao último estágio dessa linha do tempo, que é de 1950 até hoje, que a alma foi reduzida a processos químicos e biológicos, que é a mais conhecida como revolução farmacológica. Por que é importante eu falar isso para vocês? Porque o tema é o resgate do cuidado das almas. Se a nossa alma ela é de Deus e foi criada por Deus, ela vai ser tratada direto do Criador, direto da palavra de Deus. E esse é o intuito da nossa live, é mostrar que a palavra de Deus ela é suficiente para transformar, curar, libertar qualquer ser humano de qualquer pecado, de qualquer amarra. E
diminuir um pouco essa ideia da patologização, de que tudo é doença e nada é doença, de certa forma. E vamos pensar juntas aqui, o nosso ser é muito complexo. Dizer que tudo é doença é muito complicado. Então, gente, o pano de fundo é esse. O aconselhamento bíblico é a ferramenta de muitos anos atrás, sempre foi usada e continua sendo usada e dá certo. E com certeza porque é a palavra de Deus. Cleo, vamos lá. A Cleo Vamos. vai nos trazer muitas respostas diferentes para áreas diferentes da nossa vida com a escritura e o aconselhamento. Cleo, então a primeira pergunta é a seguinte. Hoje nós estamos vendo isso que eu falei aqui, né? Os problemas da alma sendo tratados como problemas clínicos. E como nós podemos resgatar a verdade através do aconselhamento bíblico de que o coração é o centro da vida e mais, que a igreja é o lugar que Deus estabeleceu para cuidarmos uns dos outros. Ok. Mônica, essa questão, né, que você está apresentando aí, ela é extremamente importante, exatamente pelo contexto histórico que você apresentou. Hoje a gente vive num tempo em que o cuidado da alma, ele está, e já foi, né, em períodos atrás, transferido para os sistemas humanos. E com isso, aquilo que a Bíblia, como você também já colocou e já abordou, o que ela chama de pecado, desordens do coração, idolatria, por exemplo, passou a ser tratado como algo clínico, como se o homem fosse um ser unicamente biológico e emocional. Então, a Bíblia, nesse sentido, ela ajuda muito. Por quê? Porque ela ensina exatamente que o problema fundamental do homem é um problema espiritual, não é apenas comportamental. Isso basta a gente ver ali Gênesis capítulo 3, né? Que nós vamos entender isso de modo muito claro. Provérbios, por exemplo, 4:23, ele vai falar o quê? Sobretudo, o que você deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, quando nós estamos pensando nessa questão do problema da alma, o coração, no sentido bíblico, ele é o centro das nossas afeições, ele é o centro dos nossos desejos, ele é o centro dos pensamentos, o centro das decisões. Então, o que o aconselhamento bíblico não faz de forma alguma é negar que existem problemas, que existe sofrimento, inclusive associado até a questões físicas, né? Mas o aconselhamento bíblico, ele vai se recusar a resumir o homem num rótulo. Ele vai se recusar a resumir o homem num diagnóstico. Por quê? Porque o aconselhamento bíblico, ele vai, inclusive, fazer o resgate de verdades que nós precisamos ter em mente e aplicar isso na nossa vida. Como, por exemplo, o pecado é uma realidade espiritual, não é uma disfunção mental, né? Então, é uma realidade espiritual. As afeições, quando elas estão desordenadas, elas estão revelando um coração que está totalmente desalinhado à vontade e propósitos do Senhor. E a verdadeira transformação, essa mudança, né, que muitas pessoas anseiam, elas não vêm de ajustes externos. Não é o ambiente que vai favorecer a mudança, a transformação desse coração. Aí entra o poder regenerador de Deus, que nos regenera para essa mudança, mudança de desejos, mudança de vontades, né? E vai também trabalhar na nossa vida a santificação. E sem contar, Mônica, que Deus, ao criar o homem, não criou o homem isolado, criou para relacionamento, criou para viver em comunidade. E aí, como você disse lá no início também da live, ele nos coloca, depois da regeneração, depois da conversão, né, nesse processo de santificação, numa comunidade. E essa comunidade, sim, é a igreja. Isso nós temos respaldo ali em Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2, onde ele nos chama a levar as cargas uns dos outros. Ou seja, é aqui na igreja que nós vamos cuidar uns dos outros, cuidar da nossa alma. Efésios 4, por exemplo, ele vai mostrar o quê? Que o corpo de Cristo
ele é dado para edificação mútua. Então, é na igreja, é nesse corpo que nós tratamos dessas questões da nossa alma, como você colocou também no início, porque quem nos criou é que realmente tem as orientações devidas e adequadas que vai mexer no cerne da questão, vai mexer na raiz do problema, e não de modo superficial. Então, a igreja, pensando em tudo isso, um ambiente opcional para o cristão. Ela está dentro de um contexto que foi ordenado por Deus para cuidar da alma. Então, é interessante a gente observar que quando eu busco cuidado com a minha alma em outros sistemas puramente humanos, quando o problema é pecado, eu estou ofendendo a Deus, já que Deus nos colocou, né, nos deu essa ordem. Então, o aconselhamento bíblico, ele vai resgatar três aspectos no tratamento da alma. O primeiro aspecto é a centralidade do coração, que a gente trabalha realmente com o que está no coração do homem, a questão da suficiência das escrituras, como você também já trouxe aí a abordagem, nós trabalhamos que a escritura ela é suficiente para tratar essas questões da alma. Ela não é um complemento, ela não é um elemento que confirma o que o sistema humano colocou. Não, ela é a base, ela é o fundamento, é a partir dela, tá? E, obviamente, como também você já trouxe aí, a nossa visão, né, a nossa abordagem, é que a igreja é o instrumento colocado por Deus para esse cuidado da alma. Então, não se trata de a igreja rejeitar, ajudar, por isso que transfere, né, para os sistemas humanos. Não, é o contrário. A igreja, ela vai trazer a restauração, ela vai fazer esse resgate com o princípio de que a Bíblia é a autoridade final. É a palavra de Deus que realmente tem condição, né, de tratar e abordar as questões da alma. Respondi aí a sua pergunta? Maravilhosamente. Muito bom. E olha, comentando, assim, enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa. Quando eu comecei a estudar o aconselhamento bíblico, Cléo, eu me converti em 2014, né? E um contexto muito conturbado, de várias coisas, vícios, enfim. E eu fui com muito anseio ao Evangelho e buscar soluções para tudo isso, né, em Cristo Jesus. E foi aí que, de certa forma, eu tive contato com umas coisas que não eram muito legais, e até que, graças a Deus, eu encontrei o aconselhamento bíblico, né? Tá. E realmente, as outras coisas que eu fui encontrando no meio do caminho, por exemplo, como a cura e a libertação, trouxeram mais problemas, mais distorção da verdade do que cura. Então, eu patinei por muito tempo em alguns vícios que eu tinha, por não saber biblicamente como tratar. E quando eu encontrei o aconselhamento bíblico, foi assim, ó, definitivo na minha vida, né? Então, Bom. realmente é real. E outra coisa que eu me lembrei, um dia eu estava conversando com uma pessoa muito querida, que é psicóloga, que eu amo muito, e não é cristã, e aí ela gosta muito do meu trabalho, e a gente conversa muito, troca figurinha, né? Tem essa vulnerabilidade. E ela pegou e falou assim para mim que para eles, e eu não sabia disso, eu não tinha essa noção, né? Totalmente no começo, de que para eles o ser humano era simplesmente química e biologia. E eu falei para ela, mas você não acredita que existe uma parte imaterial, algo espiritual, algo além? Não, para mim eu sou igual uma árvore. Quando ela me falou aquilo, foi um choque. Porque eu falei, nossa, como que as pessoas estão cativas, cegas e tão vazias, né? Sendo que é impossível falar que nós somos só uma matéria, é impossível. Então, Isso. quando você falava, eu me lembrei disso. Mônica, e quando você faz essa fala também, isso é triste, mas está coerente com uma natureza morta, totalmente coerente, ok. Exatamente. Agora, você imagina a quantidade de cristãos que estão tratando pseudamente, vamos dizer assim, se existe essa palavra, da alma com esses profissionais. Isso é muito sério. Por isso, como é importante você trazer esse assunto, né, a gente poder falar sobre isso, porque muitos cristãos estão nas mãos desses profissionais, né? E os cristãos nem sabem que é tudo isso que está por trás. Exato, Infelizmente. Exatamente. exatamente.
Bom, Cléo, e aí pensando agora numa temática que é polêmica também nessa área do aconselhamento, e você falou uma coisa interessante, que o aconselhamento ele não exclui sofrimento. Ele não exclui a dor, ele não exclui a necessidade de consolo, de apoio, de encorajamento, de ressignificar. Não, o aconselhamento bíblico não é só confronto, né, de pecados. E às vezes essa linha que as pessoas pensam que faz elas deturparem esse assunto que eu vou falar agora, que é sobre a tristeza profunda, como os puritanos diziam, né, a noite escura da alma, né? Que de uma forma clínica falam-se de depressão, né? E aí a minha pergunta para você é: por que que hoje essas tantas aflições são tratadas apenas como questões clínicas e como o aconselhamento bíblico mostra que o verdadeiro problema está no coração? E novamente, que o papel essencial, o contexto essencial para tratar isso é a igreja. Uhum. Então, Mônica, a Bíblia, ela trata da dor da alma e ela faz isso com muita seriedade. Então, a Bíblia não ignora essa noite escura da alma. Por exemplo, se você for olhar para Davi, se você for olhar para Elias e você ler ali alguns textos, você vai ver a angústia que esses homens de Deus, Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, eles enfrentaram, né? Quem quiser dar uma olhadinha depois, 1 Reis, né? Capítulo 19, você vai ver essa realidade da dor mostrada pela palavra de Deus. Então, isso não é ignorado de forma alguma. Se nós formos ler ali o Salmo 42, né, pelos filhos de Coré, por exemplo, ele vai trazer perguntas. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, o que a gente observa aí? A palavra de Deus e o próprio salmista aqui, ele reconhece a tristeza. Ou seja, a tristeza, ela é real, ela está incorporada, ela está intrínseca no ser humano pós-queda. Agora, o que o aconselhamento bíblico colabora nesse sentido é que ele não para na dor, né? Como você disse. Ele confronta, você vê o salmista fazendo isso, ele está se autoconfrontando, mas ele está fazendo isso com a verdade. Então, ele olha para ele e começa a perguntar, mas o que está acontecendo? Por que você está abatida assim, Cleo? Por que você está abatida assim, Mônica? Né? O que está acontecendo que está te perturbando? E automaticamente, ele não para aí. O que ele faz? Ele já traz uma esperança. Qual é a esperança? Na pessoa certa. Espera em Deus. Então, o aconselhamento bíblico, ele faz algo muito importante nesse sentido. Por quê? Porque ele não vai parar na dor. Ele vai interpretar essa dor à luz da palavra de Deus. E o Salmo 42, ele mostra isso claramente, quando ele faz essas perguntas. Então, como é que é feito esse aconselhamento bíblico? É por meio de um diálogo interno, aonde nós vamos ajudar as mulheres, que nós trabalhamos, né, com esse público, né, com esse nicho, nós vamos ajudar as mulheres a fazer o quê? Examinar o seu coração. Então, se nós estamos partindo de uma abordagem que o centro das afeições, das decisões, dos pensamentos é o coração, então é aí que a gente tem que trabalhar. Então, por exemplo, o que essa mulher está desejando tanto? O que ela está esperando tanto? Essa esperança dela está onde? Está nas circunstâncias? Está nas pessoas? Está na solução imediata de alguma coisa? Onde que está a esperança dessa mulher? Que pensamentos têm governado o coração dessa mulher? Né? Por quê? Porque a gente vai realmente trabalhar o governo, o gerenciamento desse coração, porque a gente tem que pensar lá em Romanos, né, 6:12, quando ele fala, não reine, portanto, o pecado entre vós. Então, a gente vai trazendo essa abordagem. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está lidando com esperanças que foram frustradas. Às vezes a pessoa está lidando com expectativas que ela criou, que não são expectativas bíblicas.
Às vezes, a pessoa, no meio de todo o processo, ela se perdeu e ela perdeu de vista o próprio caráter de Deus. Porque ela passa a olhar tanto para o problema, ela passa a olhar tanto para a dor, ela começa a se vitimizar de uma forma que ela esquece quem é Deus. Quem é Deus? Não só o que ele fez, mas quem ele é. Por outro lado, Mônica, a gente tem também a questão do sofrimento legítimo, né? Existe o sofrimento legítimo. Então, qual seria o caminho bíblico, por exemplo, para um sofrimento legítimo? Sim, o aconselhamento bíblico, ele vai validar esse sofrimento, com certeza, mas ele não vai idolatrar, ele não vai levar a pessoa a acreditar que é o ambiente externo, que são as pessoas que são as causadoras, as circunstâncias que são as causadoras, né, desse sofrimento. Então, nós vamos levar essa alma, nós vamos levar essa pessoa a se lembrar das verdades bíblicas. Então, nós vamos trabalhando paulatinamente, amorosamente, sequencialmente com ela. Por quê? Porque assim a gente vai reorientando a esperança dessa mulher. Então, o próprio salmista, ele fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, o aconselhamento bíblico, ele vai trabalhar nessa perspectiva. E aí, o que acontece? A mudança, ela só vai ocorrer mesmo quando a pessoa, né, que a gente está chamando aqui hoje, né, de alma, ela para de se ouvir, para de se autovalorizar demais na sua dor, no seu sofrimento, e ela então passa a ouvir a verdade, que é a palavra de Deus, através dessa instrução do aconselhamento. Ou seja, a mudança, ela vai começar quando a pessoa deixa de ser guiada, deixa de ser governada apenas pelos sentimentos, mas ela vai passar a ser guiada pela verdade de Deus. Então, o aconselhamento, ele vai nessa linha, tá? Para que a pessoa seja dirigida, ela pense biblicamente, ela sinta biblicamente, ela espere biblicamente, ela trate biblicamente. Então, ele vai ajudar essa mulher a identificar esses pensamentos dela que estão desalinhados, vai confrontar as mentiras internas que ela está acreditando e vai dar um reposicionamento que a esperança dela é no Senhor. Não há mais nada que a gente possa esperar para trazer, então, essa dinâmica de mudança. Então, não é mais olhar para dentro de si, mas é olhar para Deus, porque só Ele pode mudar, transformar e trazer essa esperança no nosso coração. É isso? Amém. Amém, é isso mesmo. E novamente, enquanto você falava, eu lembrei de uma situação. Como é bonita, né, Cleo, a dinâmica do aconselhamento bíblico quando nós caminhamos com uma pessoa e aí nós conseguimos ver essa transformação acontecendo e chega a um ponto de a pessoa ser irreconhecível de quando ela começou. Não é, é maravilhoso, né? É É maravilhoso. fantástico, é fantástico. E o que é, assim, você fez uma fala um pouquinho aí atrás, né? Não foi o que você disse, mas eu quero transportar para isso, porque eu também me lembrei disso, né? Uma má conduta no aconselhamento bíblico faz verdadeiros estragos, né? Verdadeiros estragos. A forma com que você usa, porque o aconselhamento bíblico não é bíblico porque você usa a Bíblia simplesmente. Ele é bíblico porque você dá uma orientação de identificação, né? Você traz esperança e a pessoa, ela é levada ao arrependimento, né? Ela é levada a uma confissão. E quando isso acontece, é inevitável a mudança. Por quê? Porque ela identificou o problema, ela aceitou, ela concordou com a palavra de Deus, ela realmente se arrependeu, ela realmente está buscando um processo de santificação na vida dela, e aí não tem volta mais, porque ela experimenta dessa graça, ela experimenta desse privilégio, e aí ela é transformada, ela é mudada. E fica visível para todo mundo, porque é o que você falou lá atrás. As pessoas começam a olhar e falam assim, uai, mas, nossa, ela está diferente, ela não está agindo mais dessa forma ou daquela. Quantas pessoas a gente recebe, né, você também, medicadas, e aí você vai acompanhando, ela caminha junto, né, com o Claro, profissional, Rebeca. está com você, porém, de repente o próprio profissional da saúde, quando ele é responsável, né, consciente,
ele mesmo vai liberando a pessoa, e às vezes, no meio do processo, a própria mulher fala assim, ah, mas eu não preciso mais, né, daquilo por conta, e dá-lhe todos os argumentos. Então, não tem preço, é só o sangue de Jesus mesmo que explica, né, tudo isso, é um regozijo no Senhor, é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso, amém. É exatamente isso. Eu lembrei de uma pessoa quando nós estávamos falando disso, né? Com uma menina que veio com depressão, tomando remédio, fazendo terapia em 8 meses. Qual foi a resolução do diagnóstico que ela fez do próprio coração? Ela tinha pecados que ela escondia, ocultava de imoralidade, e a depressão foi o resultado de um pecado desse oculto. E aí ela andou em liberdade e tudo foi resolvido. E foi maravilhoso poder ouvir ela falar isso. Ela ter essa consciência, esse diagnóstico, essa responsabilidade. Eu me arrependi, abandonei, trilhei o processo e agora eu não tomo nem remédio mais. Eu fui ao médico, né? Fui liberada, como você falou, e realmente nunca mais. É Perfeito. maravilhoso. É Perfeito. maravilhoso. Isso fica claro que a Bíblia, as Escrituras, ela é suficiente para tratar as questões espirituais mesmo. E isso é triste no meio cristão. Milhares, vou chutar aqui, vou arriscar milhares de pessoas estão medicadas por situações que a Bíblia é suficiente para tratar. Isso é muito triste. Exatamente. Bom, vamos lá, vamos pro próximo. Vamos lá, Já gostei, já. No próximo a gente já vai papear mais. vamos lá. Bom, agora, gente, eu queria falar para vocês o seguinte: mandem perguntas, tá? O Alan vai estar aqui, o pessoal da Cleo também, pegando as perguntas. No final a gente responde. Então, se você quiser já aproveitar e mandando as perguntas, nós vamos responder no final o quanto a gente conseguir, tá bom? Nós vamos agora para outros temas. Então, se você quer mandar para alguém a live, mande. Nós vamos falar de pecados escravizadores, de sofrimento a respeito do cônjuge no matrimônio, como lidar, marido viciado em pornografia, né? Marido não cristão, ímpio, incrédulo. Então, mande para quem precisa ouvir, ok? Vamos lá, então. Cleo, nesse sentido dos pecados escravizadores, né, que seriam pecados de idolatria, como você falou, seja a gula, o entretenimento, a imoralidade, o homem muitas vezes se torna escravo de seus próprios desejos. Como a Escritura nos ensina a identificar esses ídolos do coração que governam essas condutas e como ocorre a verdadeira mortificação desses pecados? Ok. Mônica, mais uma vez, a gente vai ser vai tratando aqui de forma reincidiva, Sim, né? Mas é preciso a gente reforçar as verdades, né? Então, em relação a esse assunto, a palavra de Deus é muito clara também. Por quê? O problema, segundo as Escrituras, não está apenas no comportamento, porque o comportamento, ele escandaliza, obviamente. Mas a gente vai tratar o que está governando esse coração. Então, a gente precisa, né, seguir essa linha aí. Tiago, lá no capítulo 1, 14 e 15, o que diz lá? Que cada um é tentado por sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, o pecado, ele não vem de fora. Então, não adianta fazer o que a Eva fez, né? Não adianta fazer o que Adão fez, não adianta. Ah, foi, né, ali, Deus, né, a mulher, a serpente. Não é essa a ideia. Por quê? Porque o pecado, a raiz do pecado, ela está alojada dentro do nosso coração, né? É parte de nós, porque nós já nascemos nessa condição de depravação moral. Então, isso precisa ficar muito claro, exatamente para que nós não transfiramos culpa nem responsabilidade pelos nossos atos. Então, quando nós estamos falando sobre vícios, seja comida, seja entretenimento, seja imoralidade de qualquer natureza, né? Fornicação, relação fora do casamento, não importa. Nós estamos falando do quê? De desejos que estão no coração, mas eles se tornaram dominantes. Então, o coração humano, ele é carregado de desejos contrários à vontade de Deus. Isso é
inevitável, isso é irrevogável, porque foi assim que nós nascemos, corrompidos, tá? Então, o que é que a Bíblia fala quando esses desejos, seja eles quais forem, comida, bebida, entretenimento, pornografia, seja lá o que for, é uma idolatria. Por quê? Porque é algo que passa a ocupar ali o centro do seu coração que Deus deveria estar ocupando. E lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, ele fala exatamente isso, que o povo levantou ídolos no coração. Então, e é interessante a gente parar para pensar, porque não necessariamente são coisas ruins, né? Ou neutras, tá? Então, a gente pode falar de coisas boas, a gente pode falar de coisas neutras. Por exemplo, ontem eu estava conversando, né, no meu grupo de discipulado, e surgiu a questão de filhos. Quantas mulheres, quantas mães acreditam sinceramente, mas erradas, que quando elas tiverem um filho, elas serão felizes, satisfeitas, realizadas, seguras. Né? Quando a gente para pensar que estamos com uma coisa boa, com algo legítimo, instituído por Deus, sendo levado ao nível da idolatria. Então, isso é muito sério, né? Porque o nosso coração foi idealizado para estar totalmente voltado para Deus. É tudo para Ele, tudo por meio dele, é tudo para a glória dele. Então, o aconselhamento bíblico, o que ele vai fazer? Ele vai buscar ajudar a pessoa a identificar o que ela teme, o que ela deseja, o que ela ama acima de Deus. Então, a gente faz isso de modo muito amoroso, de modo muito cuidadoso, né, para que a própria palavra traga essa evidência, traga essa exposição do coração da pessoa. Então, ela vai ficar exposta a uma mentira e a gente vai identificar que ela deseja tanto isso. E aí a gente, obviamente, vai cair nessas questões dos falsos deuses, né? E nesse aspecto, nessa conduta, a gente conduz a pessoa ao arrependimento, mesmo diante de coisas legítimas, né? Ou neutras, como eu coloquei. Então, aí a gente vai ajudando a pessoa a mortificar o pecado, a não negociar princípios, não negociar valores, entendendo que quem faz essa obra, né, quem faz todo esse trabalho é o Espírito Santo, não é a minha força de vontade, é pura dependência no Senhor. Nós temos o nosso papel? Sim, nós precisamos fazer, como o apóstolo Paulo recomenda, lá em 1 Timóteo 4:7, o exercício da piedade. Então, nós precisamos de disciplina, nós precisamos de rigor com a gente mesmo, nesse sentido do que é o nosso papel. Por quê? Porque essa dependência de Deus envolve práticas concretas, como, por exemplo, renovação de mente, de acordo com Romanos 12:2, né? A gente precisa renovar nossa mente, tirar, porque é tantos anos de escravidão, é tantos anos de acreditar em mentira, que a mente ela está formatada, inclinada para o pecado. Então, essa renovação ela é necessária com leitura da palavra, oração, comunhão, você dar satisfação do seu pecado para as outras pessoas, você ter uma pessoa para apoiar, para te ajudar naqueles momentos de crise. Então, isso é muito importante. E isso contamos com a igreja. E, óbvio, a pessoa, ela tem que não se tornar uma refratária ao pecado, mas ela precisa fugir das paixões, né? Que tenazmente assedia, né? De acordo ali com 2 Timóteo 2:22. E, claro, ela precisa substituir os atos pecaminosos dela por atos de justiça. Então, a ideia não é que ela apenas pare de fazer o errado, mas ela passe a viver para a glória de Deus. Ou seja, é uma abnegação dos seus desejos, das suas vontades, né? É do seu temor totalmente centrado em si mesmo, e ela então vai fazer esse realinhamento àquilo que agrada a Deus. Isso é matar a carne, é matar os desejos, é realmente viver para a glória de Deus, custe o que custar, doe o que doer. Amém. Amém. Muito bom. E é muito real, Cléo. Eu acho que você já deve ter pegado situações assim no aconselhamento, já deve ter ouvido falar, com certeza absoluta. Normalmente, quando as pessoas têm problemas com pecados escravizadores, né, principalmente aí no âmbito de pornografia, imoralidade de qualquer tipo,
normalmente há uma teologia muito ruim no coração da pessoa. Né? A pessoa não tem um entendimento bíblico da própria condição dela, da própria natureza. E aí eu vejo muitas vezes que é isso que leva a pessoa ao vitimismo, né? Aquela isenção de responsabilidade do pecado. E aí entra o que a gente falou das teorias humanistas, né? Aí a pessoa se enche de soluções humanistas, de coisas que ela ouve na internet, mas a própria palavra de Deus está fraco no coração dela. Ela não conhece o fundamento, quem ela é, quem Deus é, principalmente. Ela não tem noção da pecaminosidade dela. E aí ela começa a se corromper, né? E se perder. E por isso, muitas vezes, fica nesse vitimismo, nessa culpa, nessa terceirização de culpa, ao invés de ir para o único caminho que Davi, em Salmo 51, nos ensina, que é o de arrependimento. E Isso, realmente é só o arrependimento. Não tem como nessa situação. Então exato, eu vejo esse vitimismo nesse cenário. E aí a pessoa começa a ter uma boa teologia, entender a palavra, aprender a ler, aplicar, mortificar, vivificar, despojar e revestir. E realmente ela anda em liberdade, né? Muito bom, exatamente, exatamente. muito bom. Cléo, agora nós vamos para a questão do casamento, né? As nossas duas últimas perguntas. Então, se você está aqui na nossa live, está aqui há um tempo, ficou com a gente até agora, muito obrigada, que Deus te abençoe. Mas eu quero te desafiar a mandar perguntas, gente. Mandem perguntas, nós estamos aqui, tiramos esse tempo porque nós queremos servir vocês. Então, mandem perguntas para nós a respeito de qualquer tema. O aconselhamento bíblico pode responder. Então, agora nós vamos abordar a questão do casamento, sobre o marido incrédulo, como uma esposa pode lidar com isso biblicamente, e o marido que é cristão, mas está preso à pornografia. Então, como, Cléo, a Bíblia pode orientar uma esposa que sofre sobre o governo de um marido não regenerado, não nascido de novo, e como ela pode exercer essa submissão a Deus e também vivendo a santificação, mantendo a mordomia da sua vida e a integridade do seu corpo. Ah, essa é uma realidade realmente assim muito dolorosa para muitas mulheres, né? E isso exige assim um zelo bíblico, um cuidado bíblico de modo muito especial e acalentoso, né? Quando a gente olha ali para 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele tem uma orientação clara, que a conduta, né, a forma de viver da esposa pode ganhá-lo sem nenhuma palavra, né, pelo procedimento dela. Isso, muitas vezes, é difícil para a mulher. Por quê? Para essa mulher que está sofrendo. Porque ela tem ali um sofrimento real, ela tem um marido ali que não é fácil, e aí a tendência dela é olhar para as coisas que o marido faz e não para a posição que ele tem, apesar dele ser crente, ele é alguém que Deus colocou para liderá-la e ele tem essa posição de autoridade. Então, isso realmente é complicado, é delicado para a esposa. Porém, isso não significa que a esposa deva se sujeitar a uma passividade cega, né? Mas é a submissão ao Senhor, onde ela vai expressar essa submissão em amor ao Senhor, em desejo ao Senhor, em reverência ao Senhor, na maneira como que ela vive. Então, não é em primeira mão, nesse caso, um relacionamento dela com o marido, mas é dela com Deus. Então, o primeiro ponto que é importante a gente considerar, se ela é cristã, então o que vai pautar o seu dia a dia, a sua vida espiritual, a sua vida no lar, é o relacionamento dela com Deus. Então, essa mulher ela precisa entender pelo menos três verdades. Primeiro, você já falou isso lá atrás, a identidade dessa mulher não está no marido. A identidade dela está em Cristo Jesus. Isso é fundamental, porque quando ela tem claro que essa identidade dela
é em Cristo, o olhar dela está na eternidade, ela está de olho no papel que ela precisa desempenhar na esfera do lar enquanto aqui ela estiver, ela então, assim ela vai conseguir uma obediência voluntária, amorosa, primeiramente a Deus, independentemente das ações e reações do seu esposo. Então, o chamado dessa esposa é para ser vivido de uma forma santa e não literalmente um controle remoto do marido, né? Porque como ela sabe que ser cristã é maravilhoso e sabe como que vai ser uma vida a dois, sendo os dois cristãos, o que e é um desejo legítimo, então o que ela quer? Que o marido se converta. Então ela começa, sem ela perceber, a exigir que Deus o converta. Afinal de contas, né? E não é por aí. Então, o chamado dela, né, a esfera de ação dela é para viver em santidade. O resto é o Senhor Deus que faz. Então, é importante a gente entender que essa submissão bíblica não inclui aceitar o pecado, muito menos tolerar o abuso. Não é essa a ideia, tá? Ela não foi chamada para suportar o pecado do homem como se fosse normal. E muito menos para viver uma vida sem limites. Então, isso precisa ficar muito claro também. Então, ela vai honrar o marido, mas o temor dela é, acima de tudo, ao Senhor. Por exemplo, se esse marido está induzindo, levando ela a um pecado, principalmente de imoralidade, que é o assunto que a gente está abordando aqui hoje, então ela não vai obedecer esse marido, ela vai obedecer a Deus, só que sem desonrar o marido. Então ela vai aplicar o princípio de Efésios 5, que é o princípio do respeito, porque ela ama Deus, e porque ela ama Deus, ela respeita o seu marido e ela comunica isso de modo respeitoso. Então, a esperança dessa mulher não vai estar, não deve estar na mudança do marido. E esse é um problema sério. Por quê? Porque o desejo ele é tão legítimo que a pessoa passa a viver em função, a hora que ele mudar, quando ele mudar, aí ele vai mudar. Não, mas ele não muda. Então, o centro do pensamento passa a ser a mudança, perde o foco. Então, a ideia não é essa. A ideia é ela crer na fidelidade do Senhor. Se ela está passando por sofrimento, ok, a gente sabe que é verdade, isso é real, a Bíblia fala sobre isso, só que o Senhor Deus, na sua infinita bondade e providência, com certeza prometeu estar com ela para que ela passe todas essas circunstâncias difíceis às quais ela está passando. E isso precisa bastar no coração dela. Então, como que ela vive? Permanece na fé, tá? Se não tem motivos permitidos, né, permitidos pela Bíblia, permaneça casada, permaneça firme na fé, busca o apoio na igreja, ela precisa estar respaldada, ela precisa estar orientada, ela precisa, a liderança da igreja precisa estar por dentro de tudo isso, então ela precisa ter esse respaldo, aprender no aconselhamento, inclusive, aprender com os irmãos a cultivar um espírito manso, um espírito tranquilo, o que é muito difícil, é totalmente compreensível nessas situações, mas o que determina é o relacionamento dela com Deus e não com o marido. E por isso, então, ela precisa aprender a confiar na soberania de Deus e lembrar, aqui é um período de passagem. Nossa vida não se resume a essa. Tem algo muito melhor nos aguardando no céu. Nosso noivo santo, perfeito, está nos aguardando. Amém, amém. E você citou no final o que eu ia comentar mesmo: igreja. Quantas vezes eu já vi mulheres sofrendo esse cenário, como você falou, é dolorido, não é fácil um marido incrédulo, enfim, não é fácil mesmo. Porém, muitas vezes eu vejo que as mulheres, eu acho que pelo desânimo de focar no lugar errado, só focar na mudança e não na vida dela com Deus, ela desanima e se frustra e ela se afasta da igreja. E é o lugar onde ela mais deveria ir buscar auxílio, apoio, encorajamento, consolo. Então, isso é um perigo demais, assim, é esse engano de pensar que continuar
afastada da igreja, principalmente, vai resolver algum problema, né? Isso Exato. é complicado. Exatamente. É importante trazer isso, porque lembrando que quando nós não fazemos isso, nós estamos igualados em desobediência, porque nós não estamos cumprindo uma ordem do Senhor, né? De sermos ajudados mutuamente enquanto cristãos. Exatamente. Bom, eu anotei aqui a pergunta da Cleane que apareceu, e aí depois a gente responde. Agora vamos Tá? para a última pergunta, que é a respeito realmente de um marido que é cristão, nascido de novo, mas está enredado, está escravo de pornografia ou qualquer outro tipo de imoralidade, né? Então, Cléo, qual que seria a abordagem bíblica para essa esposa que enfrenta essa quebra da aliança nessa questão da imoralidade, da pornografia ou física mesmo, de um marido que professa a fé? Como ela pode tratar essa dor da traição e a restauração, né, a disciplina bíblica desse coração que professa Cristo, mas está em rebelião? Aí é triste, né, Mônica? Porque você imagina, quando a mulher é cristã e o marido é incrédulo, parece que ainda existe um consolo, né? Ele está agindo coerentemente com a natureza dele. Natureza dele. Mas quando se trata de um homem que se diz cristão, que professou uma fé, que se batizou e está, né, nesse hábito, nesse padrão de imoralidade, isso envolve, assim, dor profunda, porque tem a ver com quebra de aliança, tem a ver com questões sérias, né, de disciplina bíblica, e graças a Deus a Bíblia também, como das demais situações, trata dessa questão de moralidade, né, com extrema seriedade. Então, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer pornografia, imoralidade, é considerado biblicamente, de acordo com Mateus 5:28, adultério do coração. Lembra, né? Jesus, naquela passagem, né? Ele fala: se um homem olhar para uma mulher com Desejo. intenção impura, o seu coração já adulterou. Então, a gente precisa reconhecer isso, que quando eu estou vendo pornografia, falar de pureza, como falar de glória a Deus ali, como falar que Deus está sendo glorificado? Então, a gente precisa entender. Então, é um pecado e é um pecado grave. Então, o que acontece com a esposa? Sim, ela precisa ser cuidada. Sua dor é real, é triste, é algo assim indesejável, né? Vamos dizer assim. Agora, ela precisa, dentro, né, desse corpo da igreja, no seio da igreja, ela precisa receber proteção em relação ao seu coração. Então, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser consolada, ela precisa ser guardada de amargura. Por quê? Porque ela está totalmente machucada. Nesse contexto de machucado, de amargura, eu imagino assim, e a gente vê isso, né? Quantas mentiras ela passa a acreditar. Como, por exemplo, a gente aconselha muitas mulheres, às vezes elas descobrem aí, né, com o marido cristão, logo no primeiro ano de casamento, 7, 12, enfim, não tem tempo. E aí ela, então, entende que a culpa é dela. Por alguma questão, ela acha que a culpa é dela, até por conta do que o marido fala, né, do que o marido, porque ele transfere a culpa, né, não, eu faço, mas por quê? Né, e às vezes ele fazia isso desde criança, né, na verdade. Então, esse coração dessa mulher precisa ser tratado, porque se ela está tendo culpa que não é devida, que não é bíblica, ela precisa ser cuidada. E aonde ela tem culpa, que não é no caso pela imoralidade do marido, mas às vezes ela tem alguma área que ela não está correspondendo, né, alinhada com Deus, então ela vai ser tratada, ela vai ser cuidada amorosamente, né, para fazer todo esse alinhamento. E, por sua vez, né, o marido, como cristão, ele precisa também ser tratado corretamente. Então, é necessário que esses irmãos da igreja assumam, abrace, né? E aí, no caso, se ele professa a fé dele, mas ele vive nesse pecado escravizador e é um padrão, então, para ele, Mateus 18, ele tem que ser confrontado, e ali em Mateus 18 tem todos os passos, né, para serem seguidos. Esse marido,
ele precisa, sim, ser chamado ao arrependimento, por quê? Porque ele não tem um problema no casamento apenas, ele tem um problema sério e grave com Deus. Ele está colocando o nome de Deus a ser difamado. Ele participa de uma igreja local, ele representa um corpo. E, às vezes, acontece que esse marido ele é até líder na igreja, né? E isso é muito sério. Então, ele precisa ser chamado ao arrependimento e, dependendo da situação, do contexto, do envolvimento, da gravidade, sim, ser aplicada uma disciplina bíblica, né? Aí pela igreja. Lá em 1 João 2,4 fala o quê? Aquele que fala que me conhece, mas não me obedece, é mentiroso. Então, você vê que são vários pecados que precisam ser confrontados, né? Ou seja, a ideia não é tratar essa situação como uma fraqueza. Ah, é uma fraqueza que a pessoa tem. Não é uma fraqueza. Isso é uma rebelião, né, contra Deus. E, inclusive, a liderança que vai tratar, né, com essa pessoa, ela precisa fazer, vou chamar aqui, não sei se eu vou ser feliz, né, uma cariação, uma investigação da própria salvação dessa pessoa, se ela é regenerada ou não, né? Então, isso tudo precisa ser feito num processo gradual, né, com muito cuidado, para os dois, né? Os dois precisam ser restaurados. E sobre essa questão da restauração, sim, é possível restauração, né? Você aí mesmo deu o exemplo da sua própria vida, né? Que você passou por esse processo da restauração, porém você trouxe aí uma palavra-chave, que é arrependimento. Então, o que que a gente muitas vezes observa, e eu presencio isso, infelizmente, né? O sujeito, eu estou falando aqui mais do homem, mas eu não atendo casos que mulheres sofrem por causa da pornografia e moralidade masculina, mas que também elas são o próprio agente, quem é o, entre aspas, aí a vítima é o esposo, mas nós tratamos especificamente com a mulher, mas eu não quero aqui afunilar a situação, porque esse pecado, ele tanto é para mulher quanto ele é para homem, independentemente de idade, ele acontece. Então, isso é um fato. Então, o que é um arrependimento genuíno? Não é aquele que a pessoa fala assim, ah, eu entendi que eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar, não, eu vou mudar, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou. Ok, isso é importante, isso precisa, mas se ela não fizer, se ela não der frutos, e esses frutos sejam visíveis, e ela então ter um tempo de prova, então não tem como ter aí uma restauração. Então a restauração, ela vem disso, de um arrependimento genuíno, os frutos são visíveis, e o tempo prova aquele coração, e ele traz as evidências, né, de que realmente houve aí uma mudança. Então, você vê que é um processo, e nesse processo, a pessoa que é a vítima desse processo precisa ter paciência, confiança, fé em Deus, né? Muita oração, estar junto, não é questão de acusação, mas é ajuda mútua, porque antes de ser o marido, ele é irmão em Cristo, antes de ser a esposa, é irmã em Cristo. Então, tudo isso envolve essa comunidade da fé. Então, a esposa, na verdade, ela não é chamada para suportar indefinidamente, sem critérios, esses pecados, né, ou esse pecado do marido. Por isso, ela precisa caminhar com a liderança da igreja, ela precisa estar debaixo dessa autoridade, ela precisa buscar essa sabedoria neles, ela precisa buscar esse apoio. E aí, se houver esse arrependimento genuíno, sim, há perdão, há mudança, há restauração. Isso está lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós precisamos crer e confiar que o Senhor faz isso. Agora, se houver essa persistência no pecado, como infelizmente acontece, né? A pessoa não tem arrependimento, a pessoa não deu evidência, ela não deu fruto, ela finge que ela tem, ela faz promessas, ela faz, mas não mudou nada. Então, nesse caso, a igreja precisa aplicar, a igreja é responsável por aplicar a disciplina. Inclusive, uma das marcas da igreja, né, de acordo lá com o Mark Dever, né, uma das 7 marcas da igreja saudável, é exatamente aplicar a disciplina, né, como ensina ali em Mateus 18. Então, ela tem esse respaldo, ou ele tem esse respaldo, né? Então, a ideia não é que
a gente faça, porque nós somos cristãs, uma aparência de casamento. A ideia não é essa. A ideia é a gente entender que quem está olhando sobre a terra, vendo o coração, vendo a mente, vendo as relações, vendo o comportamento, vendo a atitude, é o próprio Deus. Então, não é sobre o meu casamento, não é sobre o meu marido, não é sobre a minha esposa, mas é sobre a minha relação com Deus. E ela precisa ser fundamentada, pautada em amor, temor e desejo por Deus, nada mais. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bom, Cléo. E assim, dando uma contribuição, eu sou uma pessoa que eu sou muito vulnerável, né? Tem gente que não gosta. Mas eu, infelizmente, eu sou assim. Não sei se faz parte das minhas características, sempre fui assim. Eu e meu marido, nós passamos por esse processo, inclusive juntos, casados, né? Ambos com problema em pornografia, os dois. Eu trilhei mais rapidamente o processo da liberdade e ele demorou um pouco mais. Então, eu vivi esse processo dentro do casamento no primeiro ano de casamento, né? Olha aí. E hoje o meu marido nem tem palavras para dizer. Então, assim, é difícil, mas a restauração é possível, né? E uma coisa que eu aprendi nessa época, lendo o livro Esposa Excelente da Marta Pilce, foi assim: o meu livro de cabeceira foi esse livro da Marta Pilce. Nossa, sensacional. Para mim, até hoje é um dos meus preferidos sobre o papel da esposa, né? Eu aprendi, e foi exatamente o que você falou. Quando eu consegui desconectar que o pecado do meu marido ofendia muito mais a Deus do que algo pessoal comigo, Sim. a minha dor emocional e a amargura foi gradualmente sendo dissipada. Então, eu experimentei isso na prática e na comunidade hoje que eu trabalho, eu ajudo muitas esposas nesse sentido. Eu falo, chegue nesse ponto de você desvincular o pecado do seu marido como algo que ofende a você. Por mais que é dolorido, não é fácil, é difícil, precisamos de consolo, de apoio, de tudo que você falou. Mas ainda assim, eu vejo que às vezes nós, como mulheres, nós entramos num lugar onde nós respondemos o pecado com o pecado. E na verdade, Deus nos chama a responder o pecado com santidade. Então, isso foi uma transformação na minha vida, né? Graças a esse processo. O meu marido também, ele tomou atitudes muito radicais na época, né? Foi amputação radical mesmo. E eu louvo a Deus por isso, por ele, né? Que nós passamos por isso e nós somos muito mais fortes hoje, muito mais unidos. É uma bênção ter vivido isso, por mais que foi doloroso. Deus tem uma música cristã que fala das suas feridas sai poder para curar, né? Então, onde a gente foi muito pregado, Deus nos permite pregar também. E, enfim, temos 3 perguntas, Léo. Ô, Mônica, antes da sua pergunta, posso fazer uma aferição aí na sua fala? Pode? Eu acho que você é um exemplo vivo, né? Você, juntamente com o seu esposo, em vários aspectos, eu vou trabalhar só bem rapidamente aqui, 2, né? Até para encorajar outras mulheres, né? Que estão nos assistindo, que venham nos assistir posteriormente, né? Essa vertente de que o marido, ao fazer uso da pornografia, me ofende, e como é realmente errado, a mulher cai nesse ciclo mesmo de vitimização, porque ela se vê no direito de ser respeitada, de ser amada, e por aí é por conta disso que ela passa a exigir. Quando você vira essa chave, né, olhando ali para Efésios capítulo 5, e você vê que tem uma ordem clara de como o marido deve amar as suas esposas, apresentá-la imaculada, santa e gloriosa, naquele esquema de Cristo, sem representante da igreja, e você realmente considera a sua relação com Deus, você fala misericórdia, esse homem está em mais lençóis, e eu preciso fazer de tudo que está no meu alcance, dentro da minha esfera de ação, para ajudá-lo a sair debaixo da ira de Deus sobre a vida desse homem. Então, muda tudo. E acho que vocês são um exemplo vivo, né, de tudo isso. É uma abnegação do seu próprio eu, da sua própria dor, em favor da santificação do esposo, em primeiro lugar, porque foi para isso que Deus nos chamou. Perfeito, Amém. gostei muito. Amém. Louvado seja Deus. E eu vou te fazer uma pergunta, e aí tem 3 perguntas. Eu vou deixar 2 para você e uma para mim.
Ah, é? Duas para mim e uma para você. Ah, porque você é convidada, né? Eu vou aproveitar, vou Não, aproveitar. não, não entendi essa. É porque uma delas já meio que foi respondida, tá? Ah, tá, Que tá. é o seguinte: se o homem trai, a mulher pode separar? A Cleane que perguntou. Antes de você Ah, responder, o que, que eu ia comentar? E aí você me fala o que, que você acha também. Traição, adultério, é muito difícil. É uma ferida terrível, como nós falamos aqui. Mas eu acho que, no geral, as pessoas elas vão muito rápido para isso. E aí, eu posso divorciar? Sendo que. Ah, fala aí, a carta do divórcio, por que que foi? Vai, fala. Não vou responder, não. Fala você. acho que a ideia aqui não é a gente explorar, né, demais o texto, mas é exatamente isso, porque às vezes ela já está tão saturada, ela está cansada, ou então é a primeira vez que ela descobriu, e aí cai o chão, porque aí revela onde estava o coração dela, a segurança dela, e é bem complexo tudo isso. Mas não, a resposta é não. O primeiro passo, ou o passo imediatamente após a descoberta, não é o divórcio, não é a separação. Por quê? Existe ordenanças a respeito de perdão. Porque se eu entendi o que é ser perdoado, se eu entendi o que aquela cruz significa na minha vida, de onde ela me tirou, e o que eu era, e o que eu merecia, e qual era o meu merecido destino, eu vou considerar que o outro também é digno de uma oportunidade para arrependimento e receber o perdão, sim. Então, todo o esforço, todo o empenho no que nós acabamos de falar aí na série anterior. É levar esse homem ao arrependimento, com ao apoio, auxílio da igreja, da liderança da igreja, é levá-lo mesmo ao arrependimento. Se ela quiser recuar um pouco, porque envolve, às vezes, doenças, a gente não sabe aí a gravidade, a situação, é interessante que tenha assim, um recuo quando é necessário, mas não é separação, não é divórcio, não é nada disso, né? Mas a ideia é, vamos ajudar esse homem a entender o que ele está fazendo com Deus. Então, trabalhou, foram feitos todos os passos bíblicos, está tudo debaixo da autoridade bíblica, eclesiástica, está tudo ok. Não houve arrependimento, e aí sim. Então, isso leva muito tempo, né, porque a rebelião continua, aí ok, por causa da dureza do coração, de acordo lá com Marx, então é permitido, não é vontade, não é desejo, é permitido a carta de divórcio. Mas é a última instância, é o último dos últimos recursos. Exatamente. Perfeito, Cléo. Eu vou falar aqui e depois você responde a última, tá? Aqui nós tivemos aqui que eu vou responder, a da Carminha, ela falou: assistir novelas pode ser considerado pornografia? Por que que eu quis responder essa, né? Porque é uma área que eu Que gosto você muito. domina bastante. Olha, Carminha, a palavra pornografia significa imoralidade escrita. Porneia, lá em 1 Coríntios 6, é, todo tipo de imoralidade que e na época, né, quando tinha-se ali as prostitutas cultuais, né? Como que surgiu e de onde veio a palavra pornografia? Vem de escritos que as prostitutas escreviam e relatavam relações sexuais. Com esse dado histórico, a gente aprende que pornografia não é só o conteúdo explícito em sites específicos. Pornografia é tudo aquilo que vai despertar um desejo pecaminoso no nosso coração. Então, a lascívia, né, a sensualidade. Então, novelas, elas são pecado em si? Não. Mas elas podem realmente ter conteúdos velados, que é o que a gente chama nesse sentido de pornografia velada, e ela pode levar sim a uma fantasia no coração, que é o que Jesus fala em Mateus 5, 5, 5 26, 27, eu não lembro agora
Mateus 5:27, né? Se você olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, já cometeu adultério. Então, o fato de você ver uma cena sensual e você fantasia na sua mente, isso já é imoralidade. Você já pecou no seu coração. E isso é pornografia. Pornografia não é só sites específicos. E aí eu vou além, né? Às vezes tem gente que ouve eu falar isso e fala, você exagera. Mas não, isso é o pecado, né? Se você deixar, vai tomar campo do seu coração cada vez mais, até que vai chegar uma hora que você talvez consume o pecado físico, como está lá em Tiago 1, que fala exatamente isso, que o desejo, o mau desejo, sendo arrastado e seduzido, você dá concepção ao pecado. E aí o pecado concebido gera morte. Então, muitas mulheres que eu já ajudei nessa área começaram assistindo dorama, uma coisa boba que não tem nada imoral, é romance, mas de tanto a pessoa, a mulher, fantasiar com dorama, ela já tinha o mau desejo no coração, ela já tinha aquela prática, ela foi alimentando, alimentando e ela caía em pornografia e masturbação vendo o dorama. Então, as novelas não são pecado, mas elas podem sim construir uma cosmovisão, inclusive de comparação no casamento, né? De comparar as coisas que acontecem na novela, levar para a vida real, ao invés de a Bíblia ser a nossa regra de fé e prática para todos os nossos relacionamentos. Então, assim, particularmente, sai fora de novela. Eu não assisto, Deus me livre, tá? Mas não é pecado em si, porém, tem os seus desdobramentos. Quer comentar alguma coisa, Cleo? Quero. Você trouxe aí um pano de fundo, meio uma abordagem mais para as questões externas e fechou com a questão interna, e eu quero trabalhar um pouco mais aí a questão interna, né? Lembra, 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, acho que uma pergunta a ser feita ao assistir, seja lá o que for, não é se é pecado ou não é pecado, mas por que motivo eu quero assistir? Por que motivo eu quero ver? Isso vai glorificar a Deus? Isso vai render glórias ao nome do Senhor? É um lazer. Ok, lazer não é pecado. Mas a Eva, ela foi exposta a querer mais por causa de algo que estava interno. Alojou no nosso coração esses desejos pecaminosos. Então, nós não podemos ignorar que os desejos pecaminosos estão dentro de nós. E nós sabemos exatamente aonde a pedra aperta, aonde o sapato aperta. Então, é importantíssimo, primordial, essa pergunta. Isso vai glorificar a Deus? Isso vai contribuir com o meu processo de santificação? Se sim, ok. Se não, corta. Amém. Isso mesmo, muito bom. Glória a Deus, bem lembrado. E, Cleo, a última aqui é da Tatiane Bueno, que entra naquilo que a gente estava falando do marido incrédulo. Ela perguntou: se o marido não deixar a mulher ir à igreja, o que ela deve fazer? O incrédulo. Uhum. Sempre Essa, vem essa, né? sempre. Essa pergunta ela é recorrente, recorrente. E o que que acontece? Eu não passo uma régua, minha orientação não é passar uma régua, porque aí existe lá o princípio, né? Que a gente, inclusive, foi dito hoje, né? Entre obedecer uma ordem de Deus e obedecer uma ordem pecaminosa do marido, é óbvio que eu vou obedecer a Deus. E quando a gente pensa em comunhão, quando a gente pensa em estar presente no corpo, não estar lá, sim, é pecaminoso. Porém, eu já recebi casos e já recebi situações que por buscar ir à igreja, a pessoa ela sofreu ataques contra a vida dela, entendeu? Então era algo muito perigoso.
no caso dessa e teve não só essa, que eu estou lembrando dessa, mas foram algumas situações dessa, né, que ela precisou, inclusive, entrar com medida protetiva, né? Então, aí a gente vai aplicar Primeira Pedro, o procedimento dela, porque eu não posso falar assim, vai na igreja, não vai na igreja, porque existe N situações, N motivos do porquê ele não deixa ela na igreja, a gente precisa descobrir, a gente precisa identificar tudo isso, porque às vezes ele não deixa ela na igreja porque ela entrou num fanatismo, num escândalo comportamental, que ele simplesmente gela quando. Entendeu? Então, não é assim, ele deixa, ele não deixa, então você vai, você não vai, porque você tem que homem, o marido e a Bíblia, você tem que obedecer a Bíblia. Não. A gente precisa ouvir a situação, a gente precisa investigar o coração dessa mulher, a gente precisa analisar todo o contexto que ela está vivendo naquele momento, entendeu? Para a gente dar uma orientação. Porque o respaldo, por exemplo, de 1 Pedro, em relação à questão do comportamento, ela poder ganhar o marido, hoje, não é o recomendável, não é o ideal, mas salvo raríssimas exceções e condições específicas, ela pode ter uma presença pastoral, uma presença de irmandade, dependendo da situação, sem ela estar indo a um templo, pelo menos por um período, né, ela buscar esse apoio, esse respaldo, usar os recursos da mídia, né, quando é o caso, tá? Então, é uma orientação que eu tomo muito cuidado ao falar. Eu não sou radical nesse sentido, exatamente por conta de questões de contextos que implicam em risco de morte, em risco de morte. Nós não tivemos nós tivemos vários casos, né, com medidas protetivas, tivemos várias situações muito complicadas, muito delicadas. Então, a gente tanto usa o versículo para algumas situações, de que entre obedecer ao marido e obedecer a Deus, obedeça a Deus e vai à igreja, né, dependendo da situação, e outras não. Então, não se passa uma régua nessa orientação, precisaria realmente entender e ouvir o caso da pessoa. Amém. Senão nós E vamos ter o legalismo. eu já vi uma situação desse tipo que você falou, e que o marido não queria, porque a esposa não dava aquela atenção ao relacionamento conjugal. Aí, E aí, assim, como ela quer ganhar para Cristo se ela não tem ali o papel dela de esposa, né? De estar junto e tal. E eu lembro até que, na época, a esposa do pastor que orientou a mulher, a gente conversando com ela falou: olha, mesmo que seu marido gosta de ir em alguns lugares que você não gosta, né? Que não são lugares tão, né, errados assim, acompanhe o seu marido, isso, vá com ele, né? Tem você é vocês são um casal, ainda que ele não professe a mesma fé. O isso. casamento é uma aliança que Deus constituiu, né? E aí, realmente, né? E aí você falando, eu lembrei de uma coisa, né? Com a responsabilidade que nós temos com o que nós ouvimos e como nós vamos aplicar, né, a palavra de Deus em certos contextos, né? Quanto isso é sério, né? Quanto nós precisamos ser responsáveis em relação a isso, né? Sem contar aqueles casos, Mônica, que a mulher ela é iluminada pela verdade e ela começa a agir sem sabedoria e ela começa a pregar, 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 falar, sabe? Tudo ela usa a Bíblia, tudo é a Bíblia. O cara, ele não vai ser atraído para Deus, ele vai ser repelido. Então, Sim. quando Pedro faz essa abordagem, né, de comportamento, usa ali o exemplo da Sara, isso precisa ser muito a esposa precisa recorrer muito a esse texto, né, para que ela realmente tenha uma conduta de honra ao marido e de obediência a Deus, dentro da flexibilidade, das possibilidades que o mundo hoje nos oferece, em termos de logística, em termos de tecnologia, né? Então, eu acho que dá, em algumas situações severas, aplicar aí o bom senso. Sim. Amém. Amém. Acho que é isso, Cléo. Acho que hoje já deu o nosso tempo, né, de perguntas. O pessoal hoje fez mais do que da última vez. Estão perdendo a vergonha. Que bom, que bom. Cléo, quero Legal. te agradecer, louvar a Deus pela sua vida. Obrigada. Aprendi muitas coisas. Foi muito bom. Acredito que todas as mulheres aqui que estão assistindo, todo mundo também foi edificado. E Amém. é isso.
Muito obrigada. Se você Tá quiser bem. ficar à Eu que vontade. agradeço a oportunidade. Então, que a gente possa, né, em toda a situação da nossa vida, lembrar disso, né? Que o comportamento, ele pode mudar verdadeiramente, o comportamento, mas a transformação, ela precisa acontecer quando Deus muda o nosso coração, a disposição do nosso coração. Então, o maior problema do homem está dentro de nós, não é lá fora. E essa verdadeira transformação, quem opera é o próprio Deus. E isso vai acontecer pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, Amém. na comunidade da fé. Então, que a gente Amém. possa hoje sair daqui com essa convicção, né? Amém. Deus não nos deixou sem direção, a palavra dele é suficiente, o Espírito Santo é poderoso, como você testemunhou aí da sua vida, eu não testemunhei, mas isso é realidade na minha vida também, né? Amém. E a igreja é esse instrumento de cuidado. Então, que a gente não busque no nosso processo de santificação alívio das nossas dores, né? Solução para os nossos problemas, mas que a gente busque transformação para a glória de Deus. O propósito é fundamental. Eu vivo para quê? Eu vivo para glorificar a Deus. Foi para isso que Ele me criou. Então, a minha vida tem sentido quando eu acordo motivada a glorificá-lo. Nós possamos, então, ter isso em mente e perseguir essa verdade. Amém. Glória a Deus. Amém. E eu agradeço novamente. Eu que E, agradeço a e que, oportunidade. Foi incrível. quem sabe, virá outras, de outros Quem temas, né, sabe? Cléo? O Isso, vamos pessoal, pensar. pessoal falou tanto aí, quem sabe a gente não marca uma próxima. Isso, exato. Mas é isso, gente. Que fique aí fixado na mente e no coração o que a Cléo falou exatamente, que o problema é o que está dentro e não o que está fora, como Jesus falou para os fariseus, né? O que torna o homem impuro não é o que entra, é o que sai do homem, né? Então, que Exato, nós exato. possamos atacar a raiz do lugar certo. E é isso, Perfeito. gente. Deus abençoe a todos. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Cléo. Obrigada, as meninas da Cléo. Obrigado, meu marido. E é isso, gente. Uma boa noite, um bom resto de semana. Tchau, Boa Cléo. Um noite, beijo. pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau.